Bom dia, meus amores. Vamos finalizar o nosso conteúdo de Matemática 2. E hoje a gente vai falar sobre pesquisa amostral e pesquisa censitária. Todo mundo conhece, né? Ou pelo menos já ouviu falar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE. O IBGE ele realiza a cada 10 anos um censo. Qual o objetivo desse censo? É descrever as características da população brasileira, como a educação, o trabalho, a moradia, a composição dos domicílios e também as características de caráter econômico. Nesse caso, essa pesquisa ela envolve toda a população, tá bom? Como essa pesquisa ela envolve toda a população, a gente chama essa pesquisa de censitária. Então, uma pesquisa ela é censitária quando ela envolve toda a população, ou seja, quando toda a população é investigada. Né? O exemplo que a tia acabou de dar são os censos demográfico, e em especial o IBGE, e o censo agropecuário. E quando é que uma pesquisa ela é amostral? No entanto, pode ser impossível ou inviável ter acesso a todos os dados da população. Em razão dessas limitações, a gente não poder ter acesso a todos os dados de toda a população, e também por causa dos recursos, né? Vai gastar recursos, né? Os custos vão ser muito altos e também muito tempo. Então, muitas vezes é mais vantajoso escolher uma parte da população. E essa parte da população a gente chama de amostra, tá? A gente escolheu uma parte da população que vai representar a população como um todo. Vai realizar essa pesquisa. No caso, quando a pesquisa ela envolve uma parte da população, essa parte da população que é chamada de amostra, que ela vai representar como um todo, a gente diz que essa pesquisa ela é amostral. Ok? Então, vamos lá, relembrar. Quando é que uma pesquisa é tida como censitária, né? Quando que uma pesquisa é censitária? Quando essa pesquisa, ela envolve todos os membros da população. O exemplo disso são os censos demográficos e agropecuários, tá? Quando é que uma pesquisa ela é amostral? Quando você pega apenas uma parte da população, tá bom? Para ser investigado, e daquela parte você generaliza para toda a população. O exemplo disso é uma pesquisa anual por amostra, né? Você pegar uma pesquisa por amostra, pegar uma pequena parte da população e generalizar para o todo, ok? As pesquisas, gente, elas se dividem em 3 técnicas de amostragem, tá bom? Nós vamos ver os 3 tipos. A primeira amostragem é a amostragem aleatória, tá bom? Vocês podem observar aqui e vamos entender. A primeira amostragem é a amostragem aleatória. Essa amostragem aleatória, ela também é conhecida por amostragem simples ou ao acaso. Ela é aquela em que os elementos são sorteados. Seria como uma caixa, né? Ó. Digamos que você tem uma urna e dentro dessa urna você vai ter a população que você quer estudar. Aí você vai lá na urna e pega alguns elementos para você estudar. Ou seja, você tem a população dentro da urna e você vai selecionar algumas peças da população para ser estudada. Aí você chama de quê? De amostra, porque o todo você chama de população, uma pequena parte você chama de amostra. Então, vamos ver aqui o exemplo, para ver se fica mais claro. Nós temos aqui, ó, como se fosse a urna, representando aí a população, tá bom? Nós temos aí um grupo de 12 pessoas, tá bom? Então, esse grupo de 12 pessoas que vai ser o objeto de estudo aí, elas representam a população.
tá bom? O objeto de estudo são esse grupo de 10 pessoas, tá bom? De 12 pessoas. Só que eu não vou ter como estudar essas 12 pessoas, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar ao acaso, vou sortear um pequeno grupo dentro dessas 12 pessoas para mim poder estudar e generalizar como um todo, ok? Então, como eu não posso estudar as 12 pessoas, as minhas 12 pessoas que formam essa população, eu vou pegar uma amostra de 4 pessoas. Então, eu vou lá na urna, pego 4 peças, né? Se fosse nomes, eu pego 4 nomes, né? Se fosse números, eu pego 4 números. Ou fosse cores, né? Então, observe aí, eu fui lá e sorteei. Então, os números que eu tirei, as que estão classificadas como 2, 5, 8 e 10. Então, eu vou estudar esse pequeno grupo aqui, que eu chamo de amostra. E aí, dessa amostra, eu vou generalizar como um todo, como se eu tivesse pesquisado todas as 12 pessoas dessa população, ok? Eu tenho também a amostragem sistemática, tá bom? Que é quando a população está ordenada segundo uma posição ou então uma lista. E os elementos eles são escolhidos conforme um critério ou um fator de repetição. Por exemplo, né, com base em uma listagem alfabética de todos os alunos de uma escola, a escolha dos alunos segue o critério de certa ordem. Digamos, de ordem alfabética. Digamos que eu tivesse... se fosse 12 alunos os 12 alunos da sala de vocês, e eu quisesse classificar vocês em ordem alfabética, né? Então, vou pegar os nomes de vocês e vou escrever em ordem alfabética. Então, eu estaria classificando vocês, colocando vocês de uma forma sistematizada, por ordem alfabética. Ainda se eu quisesse classificar de acordo com a altura, então, eu ia ter que calcular a altura de vocês, retirar a altura de vocês e escrever as alturas de vocês em ordem crescente ou em ordem decrescente, né? E eu ia determinar qual era o critério que eu queria, tá bom? Do mais baixo para o mais alto, do mais alto para o mais baixo. Enfim, então eu ia escrever em uma ordem sistematizada, ok? Então, colocando vocês em uma ordem sistematizada, né? Aí no exemplo aqui na imagem, nós temos que estar escrito do número 1 ao número 12. Não é isso? Aí foi escolhido, né? Fomos escolhendo a nossa amostra, né? Que a nossa amostra, ela vai ser sempre o terceiro elemento que vai aparecer na ordem sistematizada aí. Eu pego o número 1. Depois vem quem? O 2, o 3, aí... Quando eu chegar no 4, o 4 é o terceiro elemento depois do 1. Aí vem o 5, 6. Depois do 4, o 7 é o terceiro elemento. Aí eu pego o 7. Aí vem o 8, 9. O 10 é o terceiro elemento. Pego o 10. Então, eu escolhi pegar sempre depois da primeiro, pega o primeiro e o terceiro elemento depois do primeiro que eu peguei. Sempre nessa ordem. Então, eu estou escolhendo uma pequena amostra para me estudar. E nós temos ainda a amostragem estratificada. Ok? A amostragem estratificada. Que é o quê? Quando a população pode ser dividida em estratos, ou seja, em subgrupos. Escolhe-se indivíduos de cada subgrupo, segundo outra técnica como aleatória. Por exemplo, sortear um aluno do sexto, um aluno do sétimo, um aluno do oitavo. E assim por diante. Então, eu tenho a minha população... Tenho aqui a minha população e eu vou escolher um critério de ordem, como se fosse aleatória, para me sortear. Digamos que fosse os alunos que estivessem aparecendo aí para mim, fossem os alunos do 8º ano, que são vocês. Aí eu quisesse sortear uma menina e um menino, uma menina e um menino. Então, eu ia separar vocês por grupo, por exemplo, meninas para um lado e meninos para o outro, tá bom? Aí depois eu ia escolher uma menina e um menino, uma menina e um menino.
ok? Então, separado por grupo. Nesse nosso exemplo aqui, é como se aqui nós tivéssemos o 6º ano, o 7º ano e o 8º ano. 6º, 7º e 8º. Então, vou escolher aleatoriamente uma pessoa do 6º, uma pessoa do 7º e 2 pessoas do 8º, por estar apresentando aí um grupo maior. E aí, essa vai ser a minha amostra. Então, eu vou estudar a minha amostra, né? Porque eu não vou conseguir estudar a população inteira, então eu vou estudar apenas a minha amostra, tá bom? Gente, agora a gente vai falar da atividade de casa, tá bom? Na atividade de casa, que é a página 190 e a página 191, na página 190 ele fala o seguinte, questão 1. Suponha uma pesquisa estatística com base em uma amostra que representa uma determinada população. Então, eu tenho uma pesquisa com base em uma amostra. Essa amostra representa uma determinada população. Então, eu estudei uma amostra, não todos os elementos da população. Eu escolhi uma pequena quantidade e estudei. Aí ele pergunta o seguinte, em que momento a amostra será igual à população? É possível a amostra ser igual à população? E se é possível, quando que isso pode acontecer? Ó, pensem o seguinte, a população é você estudar todos os elementos de um conjunto. Você quer pesquisar a preferência de leitura dos alunos da escola Vida. A sua população você vai ter que entrevistar todos os alunos que estudam na escola Vida. Mas, digamos que você decidiu, além de estudar toda a população, quer pegar só uma amostra para comparar os dados. Então, a sua amostra vai ser você pegar apenas os alunos do 4º ano. Então, olha a diferença. Primeiro, você entrevistou todos os alunos que estudam na escola Vida, população. E depois, você entrevistou só os alunos do 4º ano, amostra. Ok? Então, quando é que uma amostra vai ser igual a uma população? Somente se a amostra pegar toda a população. Então, uma amostra só vai ser igual à população quando os elementos da população forem todos pesquisados. Ok? Então, só é possível acontecer que uma amostra seja igual a uma população quando todos os elementos da população forem pesquisados. Senão, não vai ser possível. Mas vamos para a questão 2. Ó. Na questão 2, ele pede o seguinte. Vocês prestem atenção que eu vou fazer umas modificações, tá? Com os seus colegas, então você não vai poder fazer com seus colegas, tá bom? Fisicamente, né? Você vai fazer com os seus colegas virtualmente, tá bom? Então, com os seus colegas virtualmente, tá bom? Via WhatsApp, tá bom? Com os seus colegas virtualmente. Faça uma pesquisa usando uma das técnicas de amostragem apresentadas. Então, qual foi as técnicas de amostragem apresentada? Amostragem aleatória, ok? Amostragem sistemática e amostragem estratificada. Só relembrando, na amostragem aleatória, você escolhe ao acaso as pessoas que você vai, no caso, entrevistar. Você escolhe ao acaso, você vai ter que fazer um sorteio das pessoas que você vai entrevistar, porque você vai pegar só a amostra, na aleatória. É ao acaso, não tem nenhum critério. Na amostragem sistemática, você tem que ter um critério, ok? Por exemplo, colocar o nome dos meninos em ordem alfabética ou colocar os meninos classificar por idade, que eu acho que é um pouco impossível, porque vocês têm mais ou menos a mesma idade, a altura ou peso, enfim, vocês vão escolher um tipo de ordem sistematizada para você poder escolher a sua população. Na amostragem estratificada, né, você vai ter que dividir
a população em subgrupos, por exemplo, meninos e meninas para um lado, separar meninos e meninas. Aí depois você vai escolher 2 meninos e 2 meninas, por exemplo, ok? Ou, sei lá, separar por altura, os maiores da sala, os menores da sala. Só um exemplo, aí pega 2 maiores e 2 menores. Ok? Então vai ficar a critério de vocês. São esses 3 tipos de técnica. Quando você for fazer a pesquisa, tá? Você vai ter que identificar qual é das técnicas que você está usando. Eu vou cobrar isso, tá? Se é a sistemática, se é a amostragem estratificada ou se é aleatória, tá bom? Então vamos lá, virtualmente faça uma pesquisa usando uma das técnicas de amostragem apresentadas. Depois organize os dados em rol. Então o que vocês vão fazer? Usar uma das técnicas de amostragem. Organizar os dados em rol. O que é organizar os dados em rol? Organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Calcular a média. Então vamos fazer o cálculo da média. A moda, caso ela exista, e a mediana. Ok? Então se liguem aí, ó. Primeiro, vamos fazer a pesquisa. Essa pesquisa tem que ser escolhida uma das amostragens apresentadas. Depois, vão organizar em rol, calcular a média. Se tiver moda, vamos tirar a moda e calcular a mediana. No final, vocês ainda vão construir um gráfico, tá bom? E elaborar um texto com as conclusões sobre a pesquisa. Tia, mas a pesquisa é sobre o quê? Pronto, aí a tia vai dar sugestões para vocês estarem realizando a pesquisa. Então, sugestões, tá? Vocês podem também pegar outro tópico. Necessariamente não precisa ser o que eu tô falando, mas eu vou dar sugestões. Vocês podem, como a gente tá passando muito tempo em casa, né? E o que a gente mais utiliza, né? Celular, né? Smartphone. Então, vocês podem pesquisar o tempo de uso do smartphone por dia. Por exemplo, a tia Adriana. Qual é o tempo de uso do smartphone por dia? Gente, quase o dia todo. Eu tô com meu celular na mão. Então, eu posso fazer uma hora aproximada do tempo que eu passo com o celular na mão. Então, digamos que seria a metade do dia, 12 horas por dia, tá? Essa seria uma das perguntas. Se você quiser calcular a pesquisa, se você quiser fazer o tempo do uso de smartphone por dia, aí você vai escolher a sua amostra. Aí você vai mandar mensagem perguntando para a pessoa. Fulano, qual o tempo do que você usa o seu smartphone por dia? Tempo em horas, né? Horas que você utiliza. Pode ser a quantidade de filmes ou séries vista em uma semana, tá? Pode ser a quantidade de livros que você leu em um mês ou lidos no mês. Pode ser a quantidade de horas de atividade física por semana, que eu acredito que vocês não estão realizando, né? Enfim, essas são algumas sugestões. Então, fica a critério de vocês, tá? A fazer com outras, tá bom? Outras pesquisas. Essas são as sugestões que a tia deu para vocês. Se vocês tiverem dúvida e quiserem fazer outro tipo, você pode me mandar mensagem no privado perguntando se dá para você fazer a pesquisa daquela seguinte forma, se você não quiser usar nenhuma dessas sugestões, tá? Então, as sugestões foram o tempo de uso do smartphone por dia, a quantidade de filmes ou séries vistas em uma semana, e a quantidade de livros lidos no mês, e ainda a quantidade de horas de atividade física praticadas por semana. Com quem é que você vai fazer essa pesquisa? Com os seus colegas da sua classe, tá bom? Com os seus próprios colegas de classe, virtualmente. Ao terminar de recolher todos esses dados, tá bom? Você vai fazer a pesquisa, você vai organizar esses dados em rol, calcular a média, se tiver moda, vai calcular a moda e a mediana. Depois vai colocar eles em um gráfico. O gráfico pode ser qualquer gráfico que se adequar melhor com a sua pesquisa. Possivelmente vai ser o gráfico de barras, ou não, tá? Você vai ver o que se adequa melhor. Depois você vai criar um texto falando sobre as conclusões que vocês tiraram sobre essa pesquisa que vocês fizeram, tá bom? Qualquer dúvida, gente, eu estou disponível para respondê-las, tá? Só entrar em contato, tá bom?